Boa noite, família! Sejam bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica, sejam todos muito bem-vindos. E estamos aqui em mais um dia do nosso lindo verão. Tava aqui falando que eu tô meio derretendo. Ontem nós tivemos um ritual muito bonito aqui na aldeia e eu gostaria de replicar algumas coisas que eu acho que são de extrema importância, né? O público que está aqui hoje, nem todos estavam conosco para ouvir o que a gente falou sobre a colheita e sobre a gratidão. Então eu queria falar um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho do que a gente falou naquele dia. Nós aqui seguimos uma roda sazonal, né? Em que é a nossa guiança. E a gente agora está no momento do verão e a gente considera que agora nós entramos nas primeiras colheitas, né? Então, teoricamente, né, as plantações dentro de um ciclo natural estaria dando os frutos agora, depois de toda o verão, as chuvas, né? E vem os frutos e a gente vai começar a receber o processo de colheita até o meio do outono, mais ou menos, né? Onde aí a gente caminha para o inverno, que há um recolhimento tanto da natureza quanto das energias, né? E quando a gente olha desta forma, é uma forma que a gente tem de olhar para a natureza e entendê-la melhor, porque ali está a verdade, né? É na natureza que a verdade se revela, né? Nós costumamos ter uma visão de Deus muito complicada, porque a gente imagina um carinha de barba lá olhando pra gente e tudo mais, né? E Deus, ele é a própria natureza, ele é a Terra, ele é o sistema solar, ele é o universo. Deus já é, ele não faz mais nada, ele já deu tudo para nós. Então somos nós que precisamos reencontrar os saberes e a verdade de Deus dentro de nós. Somos nós que precisamos observar essa natureza e compreendê-la como Deus a manifestou, porque ali está a verdade dele. Ali ele mostra todos os dias, o tempo todo, né, o caminho, o divino para nós. Dentro dessa colheita é um momento muito especial. Todo mundo aqui quer colher, todo mundo quer ter bons frutos, todo mundo quer receber a gratificação diante do nosso próprio esforço. E isso é a colheita, né? É o esforço da natureza, mas também o esforço de nós estarmos alinhados e integrados com a natureza, para que a gente possa receber e colher esses frutos e, consequentemente, sobreviver, ter uma boa vida. E é por isso que a palavra gratidão é tão importante num momento como esse. A palavra gratidão hoje ela é muito usada levianamente, né? E o que eu trouxe é que é uma palavra tão especial, né? É uma palavra, o português é uma língua especial. Palavras como saudade, gratidão, não são puras palavras. Elas englobam um estado de ser, elas englobam uma forma de se comportar, uma forma de sentir, né? Estar se sentindo grato é algo especial e profundo. Quando a gente vai olhar para as nossas colheitas, é natural que nós encontramos ali o joio no meio do trigo. Nenhuma colheita é 100%. Então vamos lá, vamos traduzir isso. Eu idealizo coisas, imagino na minha cabeça, né, um plano, uma história, algo que eu quero fazer. Essa idealização, quando eu começo a colocar ela em prática, ela vai se alterar. Ela não vai sair 100% da forma como eu imaginei, porque depende-se de vários fatores externos, da natureza, das pessoas, não importa, né? Mas aí a gente olha para essa colheita e sim, tem lá um joio, a gente começa a separar esse joio, colocar de lado e aproveitar o nosso trigo. E é nesses momentos que normalmente a gente esquece completamente de ser grato. Quando a gente está separando justamente o joio.
Quando a gente começa a olhar para aquilo que não saiu da forma como gostaríamos que tivesse saído. E isso é um processo extremamente delicado que a gente precisa começar a observar para que a gente realmente seja flexível e fluido na vida. Tudo aquilo que a gente almeja, deseja, idealiza, na hora de se concretizar, de materializar, de acontecer, vai se transformar. Porque assim é a natureza, nenhuma colheita é igual à outra. E se a gente também insiste numa única colheita, a gente exaure, esgota. Então a gente precisa também movimentar a terra e ver o que ela traz de volta para nós. Né? O que ela responde para nós. A gente tem que ver o tempo, se é tempo de seca, se é tempo de chuva. E do jeito que a gente está nos tempos climáticos, não é mesmo? Nunca vai ser aquilo dentro do planejado, do ideal que a gente tem. A gente sempre vai enfrentar uma dificuldade ou outra. E aí a gente esquece completamente de ser grato. A gente começa a reclamar, começa a ser chato, começa a ficar insatisfeito. E a insatisfação é um processo muito complicado. Porque quando a gente começa a ficar insatisfeito, a gente começa a criticar, a gente começa a acusar, a gente começa a apontar o dedo, seja para nós mesmos, seja para os outros, começa a dar justificativas, começa a criar caso, literalmente, e começa a vibrar num lugar de insatisfação que leva automaticamente à ingratidão, né? É bem aquela história de olhar para o copo cheio, olhar para o copo vazio. Eu tô olhando para o copo cheio, eu tô vendo ali, teve joio sim, né? Ai, teve uma seca, eu não tive 100% da minha colheita, mas foi por causa de uma questão climática e tudo mais. Mas olha só, eu consegui tudo isso aqui de trigo. Né? Então é uma questão mesmo do olhar, para onde eu estou olhando. E mesmo quando eu olho para o joio, vejam só, o que eu posso fazer o ano que vem para ter menos joio? E aí a gente aprende, a gente cria experiência, a gente começa a ficar sábio. E isso também é um processo onde a palavra gratidão é importantíssima. Eu agradecer a experiência que eu tive. Tudo isso que eu tô falando bate muito naquilo que a gente sempre fala, que é o não julgamento. A gente não julgar os fatos, as coisas, as pessoas, ajuda a gente a se manter criativo, grato e disposto. Porque sim, a gente sempre vai ter que se esforçar. A gente sempre vai enfrentar desafios. A gente nunca vai ter uma colheita 100%. A gente vai chegar, sei lá, 95%. Eu não sei nem se a agricultura hoje chega nesse número. Compreendem? E é nesse momento que a gente precisa olhar para o nosso estado de espírito. Porque o que acontece? Essa insatisfação, essa frustração diante dos nossos ideais perfeitos, essa rigidez diante do certo, do errado, isso não pode, aquilo pode, ela coloca a gente num estado que é ladeira abaixo. É um estado duro, engessado, que vira um empecilho na nossa vida e na vida dos outros que estão ao nosso redor. Esse movimento de gratidão, ele nada mais é do que um movimento de fluidez, de flexibilidade. Olha como é um estado de espírito. É uma palavra poderosa. Quando eu não olho para o meu trigo, esse trigo fica chateado. Pensa, imagina o que o trigo está pensando. Ah, ela não deu a mínima para mim esse ano. Quer saber? O ano que vem eu nem vou aparecer. Essa é a verdade.
É isso que a gente gera, na verdade. Quando a gente fala gratidão, a gente tem o hábito de olhar para isso, para coisas boas, benevolentes, favores, sorte. E ela não é uma palavra que fala só sobre essas coisas boas, benevolentes, de sorte. Ela é uma palavra inteira. Ela é um estado de espírito. A nossa colheita depende muito da nossa autorresponsabilidade. E é nessa hora que a gente rateia, porque a gente não quer estar enganado. A gente não quer errar. Ninguém quer. Só que a gente costuma ser muito reativo diante do erro. A gente costuma ser muito severo diante do erro. E essa severidade, ela vai acontecer aqui dentro primeiro. Ela vai acontecer dentro de nós. Então, se eu não admito nem que eu erre, ninguém erre, nada de errado, eu começo a ficar muito, muito rígido. E isso faz mal para nós mesmos. Destrói a autoestima, destrói a confiança, destrói as relações. Então, a gente precisa começar a repensar mesmo essa palavra. Gratidão, repensar o que ela significa na nossa vida e se somos verdadeiramente gratos. Nós deveríamos ser gratos simplesmente por existirmos, porque isso aqui é uma bênção. Vocês conseguem imaginar a quantidade de espíritos que existe nesta criação divina aqui da Terra? Desencarnados, aguardando por uma oportunidade de reencarnar? É só vocês fazerem uma conta bem rápida da quantidade de pessoas que morrem, que morreram ao longo dos tempos. Olha para sua família. São todas, ó, nossos avós, nossos pais, para quem já perdeu os pais, nossos avós, bisavós, tataravós, bisavós, tá tudo lá do outro lado, aguardando uma oportunidade de vir experimentar aqui essa vida. Então, esse é o maior presente que a gente tem. É importante que a gente reflita toda vez que a gente estiver bem chateado mesmo, bem borocochô, insatisfeito, irritado, impaciente, que a gente comece a olhar melhor para isso. Porque é isso que vai trazer um mundo melhor, menos polarizado, vai construir pessoas menos julgadoras, e, portanto, mais amorosas. E isso ancora um mundo melhor, mais humanitário, onde todos nós vamos estar mais harmônicos. Temos que começar agora. Tá certo, pessoal? E nessa pegada, eu queria deixar aqui, reforçar, tá entrando aí nas redes, dia 15 agora, nós vamos ter um evento aqui na aldeia, o Car na Aldeia. Ele já é um movimento onde a gente está pensando muito nas relações, nesse convívio, nessa harmonia, nessa troca de ideias, nesse convívio entre família, reforçando e fortalecendo mesmo as nossas relações. Vai ser um evento totalmente voltado mesmo para o carnaval. A gente vai vir aqui para se divertir, para bater papo, para ouvir música, vai ter banda, vai ter um monte de coisa. Tá tudo aí na rede. Então a gente aguarda vocês aqui, dá uma passadinha aqui, vem bater um papo, vem se divertir, vem conhecer gente nova, vem falar coisas diferentes, vem se harmonizar com a gente, fazer parte e marcar a sua presença aqui na nossa família. Arro? Arro! Axé a todos e uma boa dia.